Bom, eu vou receber agora a doutora Sandra Almeida, que é psicóloga. Ela é especializada em adolescência, terapia de casal, coaching e medicina comportamental. E a gente vai falar sobre um tema que muita gente acha um bicho de sete cabeças e que vive atordoado, que é o medo de altura. Medo de avião, medo de elevador, né? De repente subir numa montanha linda que tem aquela vista maravilhosa. Às vezes até de olhar na janela e apreciar o visual, que é sempre muito bonito. As pessoas que têm esse tipo de trauma não conseguem nem chegar perto. A gente vai entender como é que é isso, como é que a gente faz para conviver melhor com medo. Doutora, pode entrar. Muito obrigada por ter vindo. Como vai, Cláudia? Tudo bem? Tudo Obrigada. ótimo. Vamos sentar aqui para bater um papinho? Claro. Pode sentar naquela. E eu vou sentar nessa e a gente vai conversar sobre o medo de altura. Porque esse medo de altura, de avião, atrapalha muita gente a curtir coisas maravilhosas que a vida proporciona, né, doutora Sandra? Sem dúvida. Eu diria para você, Cláudia, que o medo é um mal necessário, como nosso amigo muito bem disse. Assim, se a gente não tivesse medo, a gente não estaria aqui. O medo faz parte do instinto de preservação. O homem da caverna já tinha medo, enfim. Mas esse medo específico que a gente está falando hoje é um medo exagerado, é um medo desproporcional. Então, medo de assalto, todos nós temos, infelizmente. Um medo de perder um ente querido, a gente, na verdade, uma pessoa... Então, é um medo normal. Agora, a fobia, ela é uma doença, ela é derivada de um quadro de ansiedade. Muito raramente você vai encontrar uma pessoa fóbica, alguém que seja extremamente calmo. Tá? Então, é típico de pessoas ansiosas e as fobias, elas têm muitos nomes, né? Então, tem claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. Agorafobia, que é medo de espaço aberto. Tem, por exemplo... Medo de água. Hidrofobia, misofobia, medo de sujeira, então aquelas pessoas que não põem a mão em nada, né? Então, assim, tem acrofobia, que é o medo de altura, que você iniciou o programa. Acrofobia é o tema de hoje, né? Agora, como é que começa essa fobia, que é um medo exagerado? De onde que ela vem? É uma doença, ela é consequência de um estado ansioso, então, normalmente, pessoas que têm ansiedade, você nunca vai ver isso numa pessoa que é um poço de tranquilidade, né? E daí a importância de tratar a ansiedade, porque a fobia nada mais é que um quadro secundário, ele é um sintoma. Tá? Nossa, que interessante isso. Eu acho que até para quem tem a fobia é interessante saber que isso é um sintoma de ansiedade. Justamente. Porque as pessoas que têm a fobia não têm noção. Acham assim, não, eu tenho medo de altura, mas eu sou super tranquila, eu não sou ansioso. Não existe. Não então, tem é como. ansioso. Está totalmente associado. Porque é tão importante a gente se conhecer, né? Eu acho fundamental. E a fobia, tem a fobia social, que é legal a gente falar, que são pessoas assim, até que confundem com timidez. Timidez é uma coisa, timidez todos nós somos, em algum aspecto, tímido. Agora, a fobia social, a pessoa não escreve, não assina um cheque, ela não consegue se alimentar, ela não consegue falar em público. Então, assim, ela não consegue nem ir numa festa, num local sozinha. Então, é uma fobia social. Isso tudo está ligado à ansiedade. Isso, e traz prejuízos para a vida. Porque você imagina, Cláudia, no momento onde a gente vive, onde espírito de liderança, empreendedorismo são aspectos importantes, uma pessoa fóbica, uma pessoa extremamente tímida, com uma timidez também patológica, isso vai trazer consequências na vida afetiva, na vida profissional, na vida social. Então, são aquelas pessoas que se escondem atrás da tela do computador e elas mantêm essa rede social, mas só ali, quando tem que chegar, se encontrar com alguém numa festa, num evento, ela não consegue. Na verdade, eu acho que qualquer tipo de fobia, que é esse medo em exagero, deve ser tratado, né? Aí, como a gente está falando hoje da acrofobia, é a mesma coisa. Até socialmente, imagina, um líder que está levando lá a sua equipe para fazer uma viagem e ele mesmo não consegue entrar no avião. Quer dizer, é complicado isso. Mesmo que não seja um líder de uma empresa, mas um pai que não consegue entrar no avião e aí os filhos veem aquele medo todo. Isso tudo não é nada bom. E muitos entram, até conseguem superar isso, mas de uma forma química. Ou entra e toma muito ansiolítico para poder superar o período da viagem, ou então bebe, que é uma outra coisa ruim, né? Porque daí você já tem a fobia, depois você vira alcoolista.
né? Então, assim, mas eu bebo para maneirar um pouco. Mas a gente, na verdade, tem que tratar. E é uma coisa, Cláudia, que requer um tratamento psicológico e um tratamento medicamentoso. Então, a medicina e a psicologia precisam caminhar junto para que você efetivamente possa tratar essa pessoa. Porque a tendência, assim, ela tem uma fobia específica. Tá? Então, aquilo que você falou, tem medo de altura, outros têm de elevador, de avião, outros têm de inseto, né? Cada pessoa tem uma fobia. Só que se você não cuida, a tendência é que isso se agregue, isso se transforme num transtorno do pânico. E o transtorno do pânico, a pessoa começa a generalizar e ter medo de tudo, ela passa a ter medo de viver. Na verdade, sem então, contar o os transtorno do pânico, ele vem da ansiedade. Sim, vem da ansiedade, vem de uma fobia, porque na verdade você vai acumulando. Hoje eu tenho medo de elevador, amanhã eu tenho medo de elevador e de andar de avião. Depois de amanhã eu tenho... Então, assim, você vai acumulando, então é algo que precisa ser tratado no início, porque o sucesso é maior, né? Quanto mais cedo a pessoa se socorrer, for medicada, fazer uma terapia, entender a origem, porque toda pessoa que tem fobia, ela geralmente está vivendo um período de estresse. Ele não vem do nada, não é algo que sai assim, se falar, eu dormi bem e acordei fóbica. Então, assim, quando a gente observa a história pregressa da pessoa, ela está num período de muita ansiedade, de muito estresse, e é como se startasse aquilo, como poderia startar também uma úlcera, poderia startar uma queda de cabelo, uma queda de cabelo. psoríase. Isso, perfeito, perfeito. Olha, adorei saber disso e gostaria de chamar a sua atenção, viu? Perceba esses sintomas, porque muitas vezes a gente não se reconhece ansioso, acha que está super calmo, está tudo sob controle, mas aí começou a juntar. Não ando mais de elevador, se o elevador está cheio eu não entro de jeito nenhum, não vou mais voar de avião porque tenho medo, não subo no bondinho do Pão de Açúcar porque fico preocupado, e aí vai juntando tudo, daqui a pouco está com medo de mais coisas. Sujeira, violência, você já não sai de casa. Enfim. Você está ansioso, você está ansiosa, é hora de se cuidar. Procurar um bom psicólogo, procurar um bom médico, porque a vida é uma só. E a gente está aqui para deixar não só a nossa vida melhor, mas a sua vida melhor. E por isso que eu trouxe esse assunto à tona e quero chamar a sua atenção. Perceba a sua ansiedade, porque ela pode e deve ser tratada. Tá certo, certeza, doutora? Conversei com a doutora Sandra Almeida, psicóloga, psicologia da saúde hospitalar, especializada em adolescentes, medicina comportamental. E o contato dela é sandrapsicóloga@uol.com.br. E o telefone é 2293-0813, 2293-0813 em São Paulo. Adorei o nosso papo, Cláudia, viu? Foi muito obrigada, esclarecedor. fiquei muito feliz. Eu é que fiquei. Ajudar todo mundo que está em casa. Dá um beijo aqui. Gente, ela é mais linda pessoalmente. Obrigada. Obrigada e boa semana, Obrigada, viu? boa Páscoa Coisa a todos. boa. Boa Páscoa também. Obrigada.